Eu cheguei aqui, ainda tinha academia lá, então eu sempre ia fazer os treinos e tal, ainda bem preocupada, assim, com manter a estética do corpo e tal. Hoje eu me preocupo com saúde, né? Mas na época eu me preocupava com estética. Queria estar alinhada. E aí um dia a gente tava andando de carro, fazer alguma coisa, passei a mão aqui assim e senti uma bolinha. Isso você já tinha o Josh, não? Não, isso foi assim... Um ano depois que a gente chegou aqui. 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Até menos. Uns 5 anos atrás, né? Tá. E aí eu passei a mão assim e senti um nódulo. Mas sabe quando eu falei, acho que... Porque eu sempre fui boa de pegar o trapézio, assim. Sempre foi desenvolveu bem. E aí eu peguei e falei, nossa, acho que eu peguei pesado e tal. Fez um nódulo, né? Só que esse nódulo, ele não saía. E eu tenho um histórico de câncer. Meu pai morreu de câncer. Nossa. Meu avô morreu de câncer. Entendi. Minha família, da parte do meu pai, eu tenho um histórico de câncer, né? Então, eu sempre tive um receio de que isso pudesse acontecer comigo. E cara, aquilo lá não estava normal. E aí, quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não tem tudo... Assim, pelo menos a gente não chegou amparado. Era só nós dois. Não dá pra você chegar pra tua família e falar, não tenho dinheiro pra ir no mercado essa semana, não tenho dinheiro pra colocar gasolina no carro. O que eles vão fazer pra te mandar $200? Tipo, $1.000? É muita grana pra eles. Então, a gente passava os perrengues aqui sozinhos. E aí, nessa época, eu peguei e não tinha plano médico pra passar em médico. Mas é difícil quem tem plano médico aqui, né? Tipo, quando a pessoa acaba de chegar, ainda mais quando acaba de chegar. É muito caro. E o pessoal faz tanto terror também, né? De hospital e tal, que você fala, meu Deus, não posso ir no médico, não posso fazer nada. Porque assim, se você for no hospital, você vai ter pagar. uma conta pra sua vida inteira. Você vai pagar até quando você for uma velhinha. E eu morria de medo. E eu não sabia os caminhos que eu tinha que fazer. Então, eu também... Aí eu tentei fazer aquele cup, né? Tentei fazer acupuntura no negócio. E não Mas tinha... era o cara muito grande? Não, ele começou pequeno. Ele começou pequenininho, realmente um nódulo ali de... Não doía nada? Não, mas começou a tomar uma proporção. Eu esqueci de separar a foto. Mas se você... Ainda as pessoas falavam assim pra mim... se você... você tem um trapézio bonito. Só que eu já sabia que não era mais o meu trapézio. Já era o negócio ali aparecendo. E... Até que aquilo foi crescendo bem devagar. E eu comecei a ficar muito incomodada. E eu comecei a procurar meios de descobrir o que era aquilo. E eu comecei a passar um médico gratuito que eles têm aqui, que chama Shepherd's Hope. Que é alguns médicos que fazem caridade. Mas assim, os médicos iam lá e olhavam e não sabia o que era, porque tipo, era um dermatologista que foi ceder horas para atender pessoas. Só que como que ele ia entender daquilo? Então não funcionava muito. Então, eu cheguei numa clínica de uma brasileira aqui, a VIP Clinic, da Cris. Ele sempre ajuda, né? Ele sempre. Já ajudou a gente pra caramba. E aí eu tinha feito algum exame aqui, ninguém conseguia, nenhum médico lia o exame. E eu cheguei com um médico hispano, ele leu, ele falou assim, olha, isso daqui é uma massa que tá aí e tem característica benigna e maligna dentro. Então, a minha recomendação é que você tire agora esse tumor. Essa massa. E esse médico era da VIP, não? Era da VIP Clinic. Só que eu tinha... E aí, você só pode dar entrada de emergência num hospital para eles te atenderem sem você ter convênio quando se tá você muito mal. tá morrendo. Né? Então, eu não tinha como. As pessoas falavam para mim, finge que você tá passando muito mal. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar fingindo que eu tô passando mal pra eles me atenderem. Enfim, eu acabei fazendo uma biópsia aqui, que foi tipo, só a biópsia foi $800. Ai, cara. E aí eles realmente identificaram que era uma massa, que tinha alguma coisa ruim e boa ali, que precisava tirar, mas eu não tinha como tirar isso nos Estados Unidos. E aí eu comecei a procurar meios, porque eu também não tinha convênio aqui, não tinha convênio no Brasil. E aí uma amiga pegou e ofereceu, falou, olha, tenta uma vaga na clínica de Barretos, no Hospital de Câncer de Barretos, que hoje chama Hospital do Amor de Barretos, né? Então você voltou pro Brasil daí depois? Eu tive que voltar. Tá. E aí eles conseguiram uma vaga pra mim lá e eu fui. Eu peguei, César, as cachorrinhas, e a gente foi pro Brasil na esperança de passar o quê?
2 meses lá. Só que o César precisou voltar porque ele trabalhava aqui, né? E aí eu fiquei... Eu tinha esperanças que eu ia voltar. Esse processo durou 9 meses. Eu fiquei 9 meses no Brasil longe do César, sem saber quando que eu ia voltar, sem saber se eu ia sobreviver. E o que aconteceu? Conforme as pessoas iam mexendo no tumor, ele ia crescendo. Então ele tomou uma proporção tão grande no final que quando tiraram ele tinha 15 centímetros. Nossa! Quando eu encostava, eu fazia assim, ó, eu encostava nele. E a gente sabe que quando você fica tenso, a gente tem tantas terminações aqui, né? Que todo aquele... o peso fica aqui, né? Você fica, nossa, cara, eu tô estressada, eu preciso dar uma relaxada. É. Agora, você imagina um tumor ali, fazendo pressão. Que isso. Você sentia dor o tempo inteiro? Absurda. Eu tomava morfina no final de 4 em 4 horas e Meu não Deus, fazia cara. efeito. E entre o intervalo da morfina, eu tomava Tilenol ou qualquer outro remédio mais E fraco. por que esperou tanto pra remover? Porque os médicos não conseguiam entender o que era. Os médicos faziam juntas ali no Hospital do Câncer de Barretos para tentar entender o que era aquilo. E o hospital é maravilhoso, só que ele é um hospital gratuito. Então, Entendi. assim, um dia eles, você vai fazer um raio-x, tal dia. Aí eu tinha que esperar 15 dias para fazer esse raio-x. Mas já era fato que era um câncer. Era um sarcoma. Um sarcoma tem características diferentes de um câncer. O sarcoma, ele fica ali, e ele é uma massa, um tumor, e começa a crescer. Pode dar metástase. Por exemplo, eu tive na parte mole, que chama. Deve ser no tecido muscular, por exemplo. Aham. E aí, ali ele ficou. Ele não foi para outros lugares, porque se ele vai para outros lugares, ele começa a crescer, dá vários tumores, e aí ele... Tipo, mata Espalha no você. físico. Não, eu No entendi. corpo inteiro. E o meu ponto é exatamente esse. Sabendo que tem características de um câncer, porque se ele dá metástase e tudo, esse é o... Por que faz uma cirurgia logo? A hora que, pra não crescer mais, pra não... Né? Eles estavam estudando o que era a melhor forma de fazer. Mas quanto tempo demorou isso? 4 meses que eu tava no Meu Brasil. Deus, cara. E não tinha ainda um diagnóstico certo. Com 4 meses no Brasil, eles chegaram à conclusão que iam fazer minha cirurgia. E aí vão me operar, tipo, sei lá, daqui 2 meses eu talvez possa ir pra casa. Nossa, você tá brincando. Mentira isso. Eu tenho mais... Meu, que isso, cara. Muita diferença. Não. Isso afetou sua vida social também. Totalmente. Total. Eu fiquei corcunda. Mas é muito grande. E cresceu muito rápido, então. Nossa. Caracas. Isso daqui que tá mais claro é por causa que eles decidiram, eles falaram pra mim, com 4 meses, vai fazer uma cirurgia e vai retirar. Só que não era tão simples, porque é uma parte que envolve... Eu poderia ficar sem o movimento do braço. Eles poderiam amputar o meu braço. Entendi. Então, era uma decisão muito difícil a ser tomada. E aí eles pegaram e falaram... Agora entendi. Porque eles queriam Eles me preservar. estudavam a forma porque a região talvez pudesse ter consequências sérias. Isso. Aí dá pra entender. Nossa. Aí tava bem machucada a pele, porque eles decidiram que antes de fazer a cirurgia para retirar, eles iam fazer radioterapias. Então eu tive que fazer 25 sessões de radioterapia. E essas sessões de rádio, elas queimavam a minha pele. Então começou a dar edema ali, ó, tá vendo? Nossa. Começou a dar queimadura de 3º grau ali. Nossa. Então, além da dor, eu sofria com as queimaduras. Então, essa parte eu tava perto de operar. Só que era muito desesperador, porque o médico falava assim, olha... a gente vai tirar, a gente vai fazer isso para diminuir, na esperança de que ele fique menorzinho na hora de tirar. Só que fez o negócio crescer ainda mais. E aí, nessa época, eu tive que me mudar para Barretos. Porque que eu ficava fazendo? Eu tava longe de casa, né? Que eu morava aqui. Então, eu ficava na casa da minha sogra, em São Paulo. Aí, eu ia de São Paulo para Catanduva, que era na casa da minha avó, quando eu tinha consulta. E de Catanduva, eu ia dirigindo 2 horas para Barretos.
E várias vezes eu fiz esse caminho de ida e volta por vários meses, até que eu tive que me mudar para Barretos e fiquei morando numa casa de apoio. Porque eu tinha que ir todo dia pro hospital fazer a radioterapia. Por quanto tempo você fez a Caraca, rádio? Que barra, velho. Foi um mês, assim, que eu fiquei morando lá em Barretos. Numa casa de apoio. Não sei, imagina. Longe. É muito tempo ficando sozinha. Isso que é pesado, né? Porque o psicológico, meu Deus, cara, abala de Cara, mas posso te falar que nessas situações, assim, eu vi muito o trabalhar de Deus na minha vida. Porque essa casa era uma casa da Polícia Federal de São Paulo e que nunca ninguém tinha usado. Ela ia inaugurar e era só para pessoas que eram membros ou era que trabalhavam na polícia, e eu tive acesso a essa casa. Eu pude ficar lá. Então era tudo novinho, tinha uma cozinha. Mas você ficava sozinha? Não, o César conseguiu fazer viagens, ele conseguiu viajar tipo 3 ou 4 vezes para ficar comigo em algum momento, e a gente se revezava. Minha tia ficou comigo, minha mãe, uma outra tia. Então sempre tinha alguém comigo, porque eu não podia ficar o paciente, alguém precisava ir na cozinha fazer as comidas para mim e tal. Só que eu fiquei muito tempo morando nessa casa. Mas assim, Deus foi trazendo pessoas pra cuidar de mim, sabe? Pra suportar essa barra de ficar sozinha. Só que assim, nessa época aí dessa foto, eu já tava, tipo, já não tava conseguindo mais me envolver. Eu tava muito machucada. Muito machucada.